Gente, evidências arqueológicas indicam que Sodoma e Gomorra realmente existiram e agora sabemos o que pode ter causado sua destruição. Por milhares de anos, a história de Sodoma e Gomorra foi contada em casas, igrejas e sinagogas pelo mundo todo. É um relato de um pecado que a gente nem consegue imaginar, de um julgamento divino e da misericórdia de Deus com aqueles que o escutam. Mas para muita gente também foi um mistério. Será que essas cidades eram reais? Onde exatamente elas ficavam? E o que realmente aconteceu lá? Agora, depois de décadas de buscas, arqueólogos acreditam que encontraram o local de uma dessas cidades lendárias. E o que eles desenterraram é, no mínimo, aterrorizante. É uma descoberta que parece se encaixar com o que a Bíblia conta de um jeito que vai te deixar de queixo caído. Antes da gente mergulhar nessa descoberta extraordinária, por favor, tire um tempinho para se inscrever no nosso canal, para não perder mais histórias como esta, onde história, arqueologia e a palavra de Deus se juntam para revelar a verdade. A Bíblia nos fala sobre Sodoma e Gomorra pela primeira vez no livro de Gênesis. As duas cidades ficavam na planície do Jordão, que é descrita como exuberante e fértil antes de ser destruída, quase como o jardim do Senhor. Em Gênesis capítulo 13, versículo 10, a gente lê: "E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada por toda parte, como o jardim do Senhor. Mas, apesar de toda a beleza e da abundância da terra, essas cidades estavam mergulhadas na maldade. Seus moradores tinham se afastado de Deus, abraçando a corrupção, a violência e todo tipo de imoralidade." Gênesis capítulo 13, versículo 13 diz: "Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor." Não era só uma comunidade com algumas pessoas ruins. A cultura das cidades tinha se tornado completamente tóxica, com o pecado sendo celebrado abertamente. Na sua justiça, Deus decidiu trazer o juízo. Mas antes que o castigo viesse, ele deu a eles uma chance de se arrepender. Em um dos momentos mais emocionantes do Antigo Testamento, Abraão pede a Deus para poupar a cidade se algumas poucas pessoas justas pudessem ser encontradas lá. Começando com 50 e descendo até 10, Abraão pergunta de novo, e Deus promete que por causa de 10 almas justas, ele não a destruiria. Gênesis, capítulo 18, versículo 32. Isso mostra a incrível misericórdia e a paciência de Deus. Mesmo com uma cidade cheia de pecado, ele estava disposto a poupá-la se apenas um punhado de pessoas se voltasse para o que era certo. Mas, infelizmente, esse punhado não existia. 2 anjos visitaram Sodoma para avisar Ló, o sobrinho de Abraão, para fugir. Ló e a sua família hesitaram, mas foram forçados a sair correndo, porque a destruição estava a caminho. Gênesis capítulo 19 descreve o que aconteceu em seguida com detalhes impressionantes. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo da parte do Senhor desde o céu. Gênesis capítulo 19, versículo 24. A destruição foi repentina e total. A terra fértil foi queimada, as cidades aniquiladas, e a região que antes era cheia de vida se tornou um deserto. Os únicos que sobreviveram foram Ló e suas 2 filhas. A mulher de Ló olhou para trás, mesmo depois do aviso, e foi transformada em uma coluna de sal. A história é um lembrete forte tanto da justiça de Deus quanto da sua misericórdia, onde a fé encontra a ciência. Mas por milhares de anos, a localização de Sodoma e Gomorra ficou incerta. Algumas pessoas achavam que elas tinham desaparecido completamente debaixo das águas do Mar Morto. Outras pensavam que estavam enterradas sob camadas de areia do deserto. Por séculos, estudiosos, exploradores e arqueólogos procuraram qualquer evidência dessas cidades bíblicas. Muitas teorias surgiram, mas nenhuma descoberta parecia se encaixar completamente com o que a Bíblia descreve até recentemente. Um lugar chamado Tal el-Hammam, que fica no Vale do Jordão, a nordeste do Mar Morto, começou a chamar a atenção. Escavações lá revelaram as ruínas de uma cidade enorme da Idade do Bronze, que foi destruída de forma violenta e repentina por volta de 1650 a.C., uma época que poderia se encaixar na narrativa bíblica. A cidade tinha muralhas defensivas gigantes, portões grandiosos, e era claramente um centro de vida e comércio.
Mas algo catastrófico aconteceu. As evidências sugerem que a destruição não foi causada por um terremoto ou por um incêndio comum. Em vez disso, ela tinha as marcas de algo muito mais extremo. Os arqueólogos encontraram camadas de cinzas e cerâmica derretida. A cerâmica tinha sido exposta a temperaturas tão altas que só poderiam ter sido produzidas por um evento muito além da tecnologia humana da época. Alguns dos tijolos de barro se transformaram já em vidro, e partes das estruturas da cidade pareciam ter sido explodidas. O mais chocante é que a camada de destruição mostrou sinais do que os cientistas chamam de evento de explosão de alto calor, algo parecido com a explosão de um meteoro na atmosfera. Esse tipo de evento produz um calor super intenso e ondas de choque, destruindo na mesma hora tudo que está no caminho. Se isso te soa familiar, é porque a Bíblia diz que Deus fez chover fogo do céu. A explicação científica e o que a Bíblia conta parecem estar descrevendo a mesma realidade aterrorizante. Um evento tão repentino e tão quente que deixou a cidade em ruínas instantaneamente. O que as ruínas nos dizem? Entre as ruínas, os arqueólogos também encontraram os restos de pessoas que foram pegas na destruição. Os ossos estavam estilhaçados e espalhados, o que sugere que as vítimas foram jogadas pela força da explosão. Muitos foram enterrados nas cinzas e nos escombros. A terra fértil ao redor da cidade também foi devastada. Camadas de sal foram encontradas no solo, provavelmente depositadas pela explosão e pela precipitação. Isso teria tornado a agrique altura impossível por séculos. É outro detalhe que bate com a descrição bíblica de que a área se tornou desolada. De fato, os depósitos de sal fazem a gente lembrar do destino da mulher de Ló, que foi transformada em uma coluna de sal quando olhou para trás, para a destruição. E embora a transformação dela tenha sido um ato de julgamento divino, a própria paisagem também ficou marcada pelo sal, um lembrete permanente do que havia acontecido. Se tal El Hammam é mesmo a antiga Sodoma, essa descoberta não é só uma questão de arqueologia, é uma mensagem. As ruínas são um aviso para cada geração sobre as consequências de se afastar de Deus. O apóstolo Pedro se refere a Sodoma e Gomorra no Novo Testamento escrevendo: ele condenou as cidades de Sodoma e Gomorra à destruição, reduzindo-as a cinzas, e as colocou como exemplo para aqueles que, depois delas, viessem a viver de modo ímpio. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Mesmo milhares de anos depois, a história delas continua a falar. Ela nos lembra que Deus é paciente e misericordioso, mas também é santo e justo. O pecado não é algo que ele ignora para sempre. Algumas pessoas acham que fé e ciência são inimigas, mas descobertas como esta mostram que elas podem caminhar de mãos dadas. A arqueologia não substitui a Bíblia. Ela simplesmente desenterra evidências físicas que apoiam o que as Escrituras vêm nos dizendo o tempo todo. A descoberta em Tal El Hammam, com sua destruição súbita e ardente, os danos por alta temperatura, os depósitos de sal e a desolação por séculos, se alinha de forma impressionante. E com o registro bíblico, quer o mundo a nomeie oficialmente como Sodoma ou não, as semelhanças são fortes demais para serem ignoradas. Em Lucas, capítulo 17, versículos 28 a 30, o próprio Jesus comparou os últimos dias com a época de Ló. Aconteceu o mesmo que nos dias de Ló. O povo comia, bebia, comprava, vendia, plantava e construía. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Essas palavras nos lembram que a história de Sodoma não é só sobre o passado, é sobre o futuro. Vai chegar um tempo em que a paciência de Deus vai acabar e seu julgamento será derramado de novo. A descoberta desta cidade antiga não é apenas uma história fascinante, é um alerta para a gente viver da forma que Deus nos chamou para viver. A descoberta do que pode ser Sodoma é um momento poderoso tanto na arqueologia quanto na fé. Ela nos diz que as histórias da Bíblia não são apenas mitos ou contos morais. Elas estão enraizadas em eventos reais, lugares reais e consequências reais. As ruínas de Sodoma sussurram através dos séculos. Deus é paciente, mas também é justo. Ele oferece misericórdia, mas não vai deixar o mal reinar para sempre. E assim como Ló foi forçado a fugir sem olhos,
Para trás, nós também somos chamados a deixar para trás o pecado que nos prende e correr em direção à salvação que Deus oferece. Talvez essa seja a verdade mais aterrorizante e bela de todas, que mesmo diante do julgamento, Deus ainda chama as pessoas para a segurança se elas apenas o escutarem. Então, da próxima vez que você ouvir o nome de Sodoma, lembre-se de que não é apenas uma história num livro, é um aviso escrito em pedras, cinzas e sal. E agora, desenterrado pelas mãos de arqueólogos para o mundo inteiro ver. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de fé e descoberta. Se você ainda não se inscreveu, não se esqueça de se inscrever para mais mistérios bíblicos, atualizações de arqueologia e ensinamentos poderosos da Terra Santa. Deus te abençoe. Amém.